Imagine uma cidadezinha onde todos os lancheiros trazem potes de biscoito para vender. Agora imagine que, aos poucos, um menino vai juntando esses potes. Compra o vendedor da rua de cima, pede desconto para quem fabrica os potes, faz um acordo com quem faz as estradas para os carrinhos de entrega, e até descobre como contar quantos biscoitos os outros têm. Num momento, quase todos os potes daquela cidade pertencem a ele. O que acontece quando tem um menino com quase todos os potes de biscoito? Quem decide o preço? Quem escolhe o sabor? E se a cidade cansar disso e resolver mudar as regras de jogo, como isso afeta todo mundo? É isso, em palavras bem simples, que chamamos aqui de grande reset financeiro. Uma mudança grande nas regras do jogo do dinheiro e do poder econômico que reconfigura quem manda e como as coisas circulam. Quando digo reset, não quero dizer um plano secreto nem uma teoria da conspiração. Pensa no botão de reiniciar do seu videogame. Tudo que estava emperrado volta a um ponto em que é possível jogar de novo com regras diferentes. No caso da economia, o reset acontece quando concentração demais, abusos ou uma inovação tecnológica criam pressão da sociedade, da imprensa, do governo, para reescrever regras, dividir um gigante ou adotar um novo sistema. E sim, isso pode mudar o que acontece com o bolso das pessoas. Fica comigo até o final que eu vou explicar onde o Bitcoin entra nisso. John D. Rockefeller é o exemplo perfeito para entender esse processo em forma de história. Ele nasceu numa família simples, com um caderno de contas pequeno, e aprendeu cedo a ver valor onde outros viam desperdício. Em vez de jogar fora retalhos de óleo e sobrantes de produção, ele organizou processos que aproveitavam cada gota. Essa habilidade de enxergar oportunidade fez dele um empresário frio e determinado. Mas não foi só isso. Ele achou formas inteligentes de fazer sua empresa crescer e, com o tempo, controlar uma fatia gigantesca do mercado de petróleo nos Estados Unidos, algo perto de 90% em seu auge. Pense outro pouco. Ter 90% dos potes de biscoito significa que quem precisa comprar biscoito vai bater na sua porta, quase sempre. As ferramentas que ele usou podem parecer complicadas quando falamos com termos técnicos, mas com brinquedos e potes fica fácil de entender. Primeiro, havia o rebate, que é como um desconto secreto que ele conseguia com as estradas de trem. Imagina que cada carrinho que traz biscoitos para a cidade tem que passar por uma ponte, e o dono da ponte diz: se você for amigo do menino X, eu cobro menos. Assim, o menino com desconto consegue vender mais barato e empurra concorrentes para fora do mercado. Em palavras de adulto, rebate é um desconto de transporte, dado por uma companhia para outra, em troca de volume gigante, que torna mais difícil para concorrentes menores sobreviverem. Depois tem a integração vertical. Essa é como controlar a fábrica de potes, a máquina que empacota e o caminhão que leva os potes para as casas. Se você tem a fábrica de potes, o depósito, os trilhos e o caminhão, ninguém mais precisa vender para você. Você corta custos e decide quem recebe o produto. No mundo real, Rockefeller não só refinava petróleo, ele começou a controlar barris, transporte e tudo mais, para reduzir o desperdício e o custo. Para um observador, parecia eficiência. Para os concorrentes, muitas vezes parecia que as portas estavam sendo trancadas por dentro. Havia também o uso de informação e espionagem comercial. Não no estilo de filme com capas e disfarces, mas com técnicas para descobrir como os outros estavam se virando. Quanto custava produzir, quem vendia barato, para onde iam os navios. Saber essas coisas antes do concorrente é como saber quantos biscoitos tem no pote do vizinho. E com essa vantagem, você pode ajustar seu preço ou comprar o concorrente fraco antes que ele se recupere. Outro truque foi o drawback, que em nossa vila seria como pagar para que um concorrente continuasse existindo, de um jeito que ele não crescesse. Pode parecer estranho. Por que pagar alguém para ficar fraco? Porque às vezes, manter esse concorrente do jeitinho que convém evita que ele faça alianças perigosas ou cresça fora do seu controle. É uma tática de longo prazo para manter o mercado previsível. E talvez o mais invisível aos olhos de quem só vê a loja na esquina,
Havia o Trust. Imagine uma caixa trancada no centro da praça. Dentro dela estão as chaves de várias lojas. E ninguém na vila sabe ao certo quem guardeia a caixa. Só sabem que ela muda quem pode abrir as portas. O Trust era exatamente isso. Uma estrutura onde as empresas pareciam independentes na fachada, mas por trás de advogados e procuradores, eram controladas por um grupo único. Assim, decisões importantes podiam ser tomadas sem que a cidade percebesse que havia uma única mão movendo as peças. Essas estratégias tornaram a empresa de Rockefeller tão dominante que incomodaram muita gente. E quando a sociedade fica incomodada, duas coisas costumam acontecer. A imprensa começa a investigar e a pressão política aumenta. Entrou em cena Ida Tarbell, uma jornalista cujo trabalho desmontou com paciência e documentos muita da aura de eficiência para mostrar o lado duro do monopólio. Ela explicou para a população, em termos que até um leitor comum entendia, o que se passava por trás das portas da empresa gigante. E a história ganhou pernas. O governo começou a agir. O presidente Theodore Roosevelt, mais tarde, ficaria conhecido por sua postura contra os monopólios e, com instrumentos legais, concentrou esforços para aplicar a lei antitrust. O ápice veio quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, em 1911, pela dissolução da Standard Oil como trust. A caixa invisível foi aberta e seus pedaços foram divididos em várias empresas menores. Aqui entra um ponto que parece estranho, quase como um truque de mágica. Mesmo depois da divisão, John D. Rockefeller saiu do processo ainda mais rico do que antes. Como isso foi possível? Simples. Dividir uma empresa dominante pode revelar valor oculto. Investidores passaram a ver as partes separadas e a competir. O preço das ações de muitas dessas empresas subiu. Ou seja, o reset, a intervenção que tinha o objetivo de reduzir o poder concentrado, também criou novas formas de valor que beneficiaram, paradoxalmente, o antigo dono. A lição prática: nem sempre um remédio elimina todos os efeitos do problema. Às vezes, ele reordena o tabuleiro de um jeito que produz resultados inesperados. Se voltarmos à ideia do grande reset financeiro, temos um padrão que a história repete. Concentração de poder econômico leva à insatisfação social. A insatisfação gera investigação e reação regulatória. E essas ações mudam as regras do jogo ou dividem o poder. Muitas vezes a tecnologia entra na história e acelera esse processo. Novas formas de organizar empresas, de transferir valor ou de comunicar-se podem empoderar grupos que antes eram excluídos. Outros resets ocorrem por crises, bolhas estourando, guerras, pandemias, que obrigam uma redefinição das regras. Em todos os casos, a pergunta que nos interessa é: quem ganha e quem perde quando as regras mudam? É aqui que devemos falar do Bitcoin. Para simplificar, se o dinheiro tradicional é como um pote de biscoito que fica guardado na casa de um banco, e esse banco decide quem tem biscoito e quanto cada um pode pegar, o Bitcoin é como uma rede de potinhos conectados por fios invisíveis, onde ninguém tem a chave mestra. Cada potinho tem um registro público que mostra quantos biscoitos há, e todo mundo pode verificar que não houve troca de biscoitos fora desse registro. Em linguagem técnica, Bitcoin é uma rede descentralizada, com um livro contábil público, chamado blockchain, que registra todas as transações. Ninguém, em teoria, tem autoridade central para mudar as regras de maneira unilateral. Quais são as qualidades desse sistema que o colocam no mapa quando falamos de reset? Primeiro, descentralização. Como não há um dono único, fica mais difícil alguém controlar todo o suprimento ou decidir arbitrariamente quem pode usar a rede. Segundo, escassez programada. O Bitcoin tem um limite máximo de moedas a serem criadas, o que o torna, na prática, uma espécie de ouro digital para quem pensa em reserva de valor. Terceiro, imutabilidade relativa. Uma vez que um bloco de transações é registrado, reescrever esse histórico é extremamente caro e difícil, o que gera confiança de que o passado não será alterado por um governante qualquer. Mas calma, isso não significa que Bitcoin é uma solução perfeita
nem que ele seja a resposta definitiva contra toda concentração. Há limitações claras. A primeira é volatilidade. O preço do Bitcoin oscila muito, às vezes sobe muito, às vezes cai muito, e isso torna difícil usá-lo como dinheiro estável para compras do dia a dia. A segunda limitação é tecnológica. Para acessar e proteger seus potinhos, você precisa de senhas, carteiras digitais e alguma infraestrutura. Um problema para quem não tem familiaridade ou acesso confiável à internet. A terceira é regulatória. Governos podem criar regras que dificultem o uso de Bitcoin, impor tributos, limitar casas de câmbio, ou mesmo restringir conexões. E responder a isso não é apenas uma questão técnica, envolve decisões políticas e sociais. Há também riscos práticos. Perda de chaves privadas, equivalente a perder o pote, fraudes em corretoras, golpes e problemas de segurança pessoal. E existe o risco de que grandes players encontrem formas de controlar boa parte do poder computacional da rede, o que, em termos simples, reduziria o grau de descentralização. Portanto, quando falamos de Bitcoin dentro do contexto de um grande reset financeiro, devemos tratá-lo como uma ferramenta com potencial para alterar o equilíbrio de poder, não como uma bala de prata. Voltando ao padrão histórico, quando um sistema concentra poder, cria-se pressão por mudança. Às vezes essa mudança vem de cima, leis, decisões judiciais, outras vezes vem de baixo, tecnologias novas, movimentos sociais. O que o Bitcoin propõe é uma mudança de paradigma. Em vez de confiar em uma entidade para guardar e verificar o dinheiro, confia-se em um protocolo público e em incentivos econômicos para manter tudo funcionando. Isso pode reduzir pontos únicos de falha e diminuir a capacidade de censura financeira. Mas, como vimos com Rockefeller, um reset nem sempre realiza o objetivo que parecia óbvio. Dividir o poder pode gerar riqueza para alguns. Concentrá-lo de outra forma pode surgir, ou simplesmente empurrar a concentração para um novo setor. Então, qual é o papel que Bitcoin pode ter num futuro reset? Pode ser um dos instrumentos que permitam maior distribuição do poder monetário, dando às pessoas alternativas ao sistema bancário tradicional. Pode também servir de reserva para quem desconfia de políticas monetárias que aumentam a oferta de moeda. Mas pode igualmente se tornar um campo onde novos monopólios tecnológicos surjam, se grandes empresas e governos encontrarem maneiras mais eficientes de dominar a infraestrutura digital. A história nos diz para sermos céticos e curiosos ao mesmo tempo. O que podemos retirar disso, no nível de lição prática e de pensamento? Primeiro, que entender as regras do jogo importa, e que as regras não são naturais. Elas são construídas por pessoas e podem mudar. Segundo, que concentração de poder tende a gerar reação, por via social, midiática ou legal. E essas reações podem redefinir quem tem poder e como ele é exercido. Terceiro, que tecnologias como o Bitcoin entram nesse tabuleiro como possibilidades reais de reorganizar o poder, mas trazem novos riscos e dependências. Em outras palavras, não existe solução sem custo. Sempre há trade-offs. Se fecharmos o ciclo com a história da cidade dos potes de biscoito, quando o menino que tinha quase todos os potes foi desmembrado, a cidade ganhou novos vendedores, novos sabores e talvez preços diferentes. Mas o antigo dono saiu mais rico do que muita gente esperava. A mudança no tabuleiro não apagou o fato de que ele tinha jogado as primeiras peças muito bem. Do mesmo modo, quando um reset acontece hoje, seja por lei, crise ou tecnologia, as consequências serão complexas, distribuídas e muitas vezes surpreendentes. Portanto, ao ouvir falar em grande reset financeiro, pergunte sempre: quem propõe o reset? Que regras querem mudar? Quem ganha e quem perde com a nova configuração? E quando ouvir sobre tecnologias como Bitcoin, lembre-se, elas oferecem ferramentas para descentralizar, isso é real. Mas também exigem cuidados práticos, compreensão técnica e políticas públicas que evitem que a descentralização se transforme em outra forma de dominação. Se você quiser, podemos em outro vídeo destrinchar detalhes práticos. Como na prática,
O Bitcoin registra transações. O que significa mineração e por que ela consome energia. Como funcionam exchanges e carteiras. E quais são as medidas de segurança que realmente importam para quem decide interagir com criptomoedas. Quer saber como o seu próprio dinheiro é criado hoje? E quais são os atores que puxam os fios desse jogo? Inscreva-se no canal, deixe seu like e confira a playlist na descrição para mergulhar mais fundo. Quer continuar essa conversa? Eu te espero no próximo vídeo.